quem vos fala é Leandro Carneiro, eu sou professor de Física, engenheiro elétrico e pastor da Igreja Batista Renovada em 2 Galvão Paulista. E a pedido de alguns alunos e alguns membros da igreja, eu resolvi abrir um canal que fala de alguns temas importantes aí, tanto relacionado à física em si, visando o Enem, nosso sistema seriado de provas, como também alguns temas abordando a nossa igreja, alguns conteúdos aí, alguns sermões que de vez por outra eu vou estar disponibilizando para que vocês possam entender como é que é o nosso ministério. Tudo bem? Hoje eu quero iniciar falando de um tema em específico, que é a alteração do ponto de ebulição da água. Algumas questões do Enem nos últimos anos vieram abordando aí esses princípios, e eu quero exemplificar aí falando dessas alterações. Qualquer dúvida, comentário, é só deixar aí no canal que assim que eu puder estarei respondendo para vocês. Grande abraço. Nesse momento estou em minha cozinha e uma ideia é falar sobre água. Como nós sabemos, a água é uma substância pura. A água destilada é uma substância pura. E um fator bem relevante aí no ponto de ebulição da água é o quanto que ela realmente é pura. A água ferve a 100 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Depende. Eu coloquei um vasilhame com água e há um tempo já no fogo, aqui no meu fogão, e esta água está prestes a ferver. Observe o que vai acontecer quando eu jogar um pouco de sal dentro dessa água, quando ela começar o processo de fervura. Observe só. Bem, gente, como vocês podem observar, nós temos aqui um fogão bastante sujo devido à minha experiência e também água em estado de ebulição. Essa água deve estar fervendo a uma temperatura um pouco superior a 100 graus Celsius, afinal de contas, essa é a água da Compesa, da Companhia de Distribuição. Ela tem sais minerais, cloro e tantas outras coisas. O importante é saber que, se fosse pura, seria 100 graus Celsius, em torno de 100 graus Celsius. Aí, olha o que eu vou fazer agora. Já em estado de ebulição, eu vou adicionar um pouco de sal. Imediatamente, perceba que agora sim, está em efervescência, eu vou adicionar sal de cozinha, NaCl. O que imediatamente acontece? Olha o sal, olha o sal, olha o sal, olha o sal. Olha só. Eita. Esfriou a água a 100 graus Celsius? Ou será que o ponto de ebulição foi alterado? Bem, logicamente o ponto de ebulição foi alterado para alguns graus Celsius a mais. Voltou a ferver, eu vou adicionar mais um pouco de sal. Olha só. Mais uma vez, o ponto de ebulição foi alterado novamente para mais alguns graus Celsius. E isso iria ser aumentado até um certo limite, óbvio, pois a água atingiria sua saturação máxima. Mas, de início, dá para perceber que ao adicionar sal, o ponto de ebulição da água é alterado. Beleza? Bom, além de ter bagunçado todo o fogão, vamos agora usar uma seringuinha transparente, ó. Remedinho de bebezinho para alterar o ponto de ebulição da água. Essa água estava fervendo, eu desliguei o fogo, tirar uma amostra, uma quantidade pequena. Aí peguei 4 ml. Prendi aqui com a ponta do dedo e puxei. Dá pra ver que ela voltou a ferver, ó.
essas bolhas não foram feitas pelo ar que está entrando por baixo. Essa água realmente está fervendo. Quando bota o estágio inicial, não está fervendo. Quando você puxa o êmbolo, ela volta a ferver. Ao puxar o êmbolo, você está diminuindo a pressão sobre a água. Quando a pressão é diminuída, o ponto de ebulição ele baixa. Se a água ferve a 100 graus Celsius, com a pressão mais baixa, ela vai ferver a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Bem, essa água deve estar 90 graus Celsius ou perto de 80, mas mesmo assim, ó, está fervendo, pois a queda de pressão altera o ponto de ebulição da água para baixo. Se essa seringa fosse maior, ela seria mais evidente a forma de fervura, mas acho que já dá para deixar bem de forma bem específica que o ponto de ebulição foi alterado. Rápidas. Ao alterar a pureza da água, você altera seu ponto de ebulição e também, por consequência, seu ponto de fusão. Você viu que ao adicionar sal, a água passa a ferver a uma temperatura maior do que antes. Vamos considerar que antes a nossa água era água pura, então fervia a 100 graus Celsius. Agora não ferve mais assim, ferve 102, 104, 105, 110. Vai depender de quanto sal nós colocamos naquele recipiente. Isso também acontece com o ponto de fusão. Se fosse gelo, se fosse o processo em que a água torna-se gelo, que é o processo de solidificação, a temperatura também seria alterada. A água pura, ela se solidificaria a 0 graus Celsius. Uma água misturada com sal, ela vai se solidificar a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, menos 1, menos 2, menos 3, dependendo também da quantidade de sal colocado. É verdade então que a água que é distribuída para as nossas casas, elas não fervem a 100 nem congelam a 0. Elas têm os seus pontos de fusão e de ebulição alterados devido a serem misturas. Existem sais minerais na água que nós bebemos, existe cloro, em alguns lugares nos Estados Unidos colocam-se flúor. Então esses pontos de fusão e de ebulição não são 0, também não são 100. São próximos a isso, mas não são exatamente esses valores porque são misturas. Segundo fator importante, a pressão. Ela altera o ponto de fusão e também o ponto de ebulição da água, com o mesmo princípio. Quanto maior a pressão sobre a superfície da água, mais difícil é para a água ebulir, entrar em fervura. O que acontece? Entenda que as moléculas da água têm uma certa proximidade, uma certa mobilidade. Uma pressão que nós estamos ao nível do mar, a pressão de 1 atm. Isso é dificultoso para uma molécula se separar das outras e entrar no estágio de vapor. Quando eu coloquei essa água na seringa, ao puxar o êmbolo, eu estava diminuindo a pressão. Essa diminuição da pressão fez com que a água fervesse a 90 e poucos graus Celsius, 80 e poucos graus Celsius. Isso é um processo bem interessante, porque você observa que o quanto que a pressão é relevante aí nesse processo. É verdade que se fosse gelo também, entenda que o gelo, a água congela-se a 0 graus Celsius. Diminuindo a pressão sobre a água, você estaria elevando o ponto de congelamento. Vê que interessante? O gelo não congelaria mais a 0, talvez congelasse a 1, a 2 graus Celsius. Isso também vai depender da pressão. Uma conclusão rápida disso é que em lugares que possuam uma diferença de pressão muito grande em relação ao nível do mar, a água vai ferver a temperaturas inferiores a 100 graus Celsius e vai congelar a temperaturas superiores a 0 graus Celsius. Então vamos pensar em lugares como o Pico do Himalaia. Lá possivelmente a água não ferva a 100 graus Celsius, 90 e poucos graus Celsius, e o gelo não seja formado a 0 graus Celsius, seja formado a uma temperatura superior a 0 graus Celsius. Beleza? Essa aí é a ideia, a dica sobre alterações do ponto de fusão e de ebulição da água. Uma aplicação prática disso é a panela de pressão.
Aqui, por que a panela de pressão consegue preparar o alimento numa velocidade tão alta, num tempo tão pequeno? A grande jogada da panela de pressão é essa. A panela de pressão, ao se colocar água dentro da panela de pressão e esperar que a quantidade de vapor se forme, esse vapor pressiona a água para baixo, aumenta a pressão na água. Ao aumentar a pressão na água restante, o ponto de ebulição sobe muito. Então, antes a água que fervia a 100 graus Celsius vai estar fervendo a 110, 115, 120. Então, fica óbvio a ideia de que um alimento que era cozinhado, que era preparado em 10, 15 minutos com água a 100 graus Celsius, vai ter uma redução muito grande nesse tempo, sendo preparado a 120, 130 graus Celsius. A panela de pressão, ela prepara o alimento mais rapidamente, porque a água que está em seu interior, ela está fervendo, ela só vai ferver a uma temperatura muito superior a 100 graus Celsius. Essa aí que é a grande jogada da panela de pressão. Valeu? Se gostou da ideia, deixa um like aí. Se não gostou, também pode deixar o dislike, que a gente fica feliz do mesmo jeito. Comentários, abordagens, perguntas, é só deixar abaixo do vídeo, que com muito prazer, no momento que eu tiver um tempinho, eu estarei respondendo. Abraço para vocês e até a próxima.